Olá, é um prazer estar de volta com você, com mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua, do portal Notícias Tudoaqui.com. Esse encontro semanal com você é algo que me anima muito. Eu faço esse trabalho há mais de 6 décadas e de nada valeria a experiência acumulada ao longo desse tempo se não tivesse você aí. Você é a razão do jornalismo, você é a razão da boa comunicação. A diferença é que até um tempo atrás o jornalista tinha a primazia da informação. Hoje, muitas vezes a informação vem de você. Então, seja bem-vindo nesse podcast, onde eu vou lhe apresentar uma pessoa, um personagem nosso de Rondônia, que vem fazendo um trabalho excepcional na capital do estado. Mas ele também faz um outro trabalho maior no estado inteiro. Essa parte talvez você até conheça, mas o trabalho que ele faz na capital do estado talvez você não conheça, porque é chamada aquela atividade de meio. Não é como o secretário de obra que você vê na rua, junto das máquinas, o secretário da agricultura, que faz aquelas reuniões com os agricultores. Não, a área dele é uma área onde ele planeja para que aquele possa fazer. Eu trouxe para você, nesta edição de hoje, o doutor Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia e presidente da Agência de Desenvolvimento do município de Porto Velho. Doutor Marcelo Tomé, seja bem-vindo ao podcast Sem Papas na Língua. Muito obrigado, Osmar. É um prazer bater esse papo com você e com toda a sua audiência, estar com vocês hoje, nesse momento, para a gente poder falar um pouquinho do trabalho da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, também da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. E se você quiser entrar no tema, algo que é completamente novo e que surgiu a partir de um movimento da Prefeitura de Porto Velho, que foi a criação do Instituto Amazônia Mais 21. Com certeza, o Instituto Amazônia Mais 21, inclusive, chamou a atenção do país, né? Hoje é uma agenda nacional, né, que alcança todo o território da Amazônia Legal, reunindo as 9 federações de indústria dessa região, tem apoio da Confederação Nacional da Indústria, e depois de 1 ano e meio de criação, ele já começa a chamar um pouco de atenção, porque temos várias empresas como sócias, empresas de grande porte, diversos parceiros institucionais, e no Instituto a gente está começando um negócio que é completamente novo para o Brasil, que é uma solução para trazer dinheiro para a Amazônia e apoiar o desenvolvimento de projetos na região, que chama-se Facility de Investimentos. É a primeira Facility do Hemisfério Sul global. Olha que coisa fantástica. E, nesse sentido, o objetivo, ele se coaduna com o da própria agência, que é também de atrair, né? Sem dúvida. Essa iniciativa surgiu de uma proposta que fizemos pela Agência de Desenvolvimento. Quando a gente começou esse projeto da agência, que o prefeito Wildon Chaves me convidou para compor a gestão dele, propusemos a criação de um instrumento que fosse novo, né, que tivesse a possibilidade de ser mais ágil, mais leve para apoiar a gestão pública. As regras impostas à gestão pública, porque trata de dinheiro público, são muito rigorosas e têm que ser rigorosas, não pode ser diferente. Por isso que propusemos um instrumento que ele tivesse mais caráter privado do que público, para que a gente pudesse ter agilidade na construção de novas soluções inovadoras para a cidade de Porto Velho, e por isso que foi criada a Agência de Desenvolvimento. Então, é uma empresa privada de interesse público e que nos permite ter bastante agilidade e leveza na construção de soluções inovadoras para a cidade. Então, este organismo que o senhor criou, ele está vinculado à agência? Não.
A Agência de Desenvolvimento está vinculada à Prefeitura. E o Instituto Amazônia Mais 21 surgiu depois que realizamos um evento, um grande evento, chamado Fórum Amazônia Mais 21. Sim. Quando criamos a agência, nós nos dispomos a estudar quais possibilidades Porto Velho tinha de agendas de futuro, para onde a cidade ia ou poderia ir do ponto de vista econômico. E uma das possibilidades foi posicionar Porto Velho como uma cidade inovadora para o tema da sustentabilidade. Daí surgiu a iniciativa de propor, né, ou de realizar este fórum, que foi entregue no ano de 2020, com foco no desenvolvimento sustentável. Então, o Fórum Amazônia Mais 21 foi uma iniciativa da Agência de Porto Velho, da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, com apoio da Federação das Indústrias de Rondônia, recebeu o apoio da Confederação Nacional da Indústria para discutir o tema do desenvolvimento sustentável na Amazônia. E o objetivo principal era como é que a gente, de fato, avança a partir da afirmação de que a floresta em pé vale mais, na tradução disso em negócios. Porque reconhecemos que, de fato, a floresta em pé vale mais. Mas vale quanto? Vale em que negócios? Que processo produtivo, inovador e sustentável eu tenho que pensar para produzir algo que seja, de fato, sustentável e para produzir o quê? Para vender para quem? Isso orientou a realização do fórum e que depois ensejou na criação do Instituto Amazônia Mais 21. Eu até colocaria a seguinte pergunta: a floresta em pé vale mais para quem? Bom, a primeira resposta que me vem à cabeça, ela precisa valer para quem está aqui. Para os 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica e que convivem com o menor IDH do Brasil, com o maior atraso de infraestrutura e de oportunidades que o Brasil tem. Então, a Amazônia precisa ser olhada não como problema, mas como solução e, principalmente, como a região que reúne as melhores possibilidades de uma nova economia, de uma nova indústria e de novos caminhos para o desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, a floresta precisa valer para quem está no território, para quem ajudou a preservar essa floresta até aqui e precisa ser reconhecida e incluída nesse ciclo de prosperidade que a gente busca contribuir a partir do que a gente está fazendo no Instituto Amazônia Mais 21. A partir dos objetivos do Instituto, que materializa ideais da agência e até da Fiero, como é que o senhor vê a resistência de setores do governo federal à exploração do petróleo na bacia amazônica? A gente precisa, aliás, na sua pergunta, você já criou uma divisão, né? Você tem uma parte do governo federal resistente à exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, não é na Amazônia. Eu gosto de frisar isso porque é um tema que eu tenho tratado no âmbito da Confederação Nacional da Indústria, na medida em que eu tenho a oportunidade de presidir o Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Então, nós provocamos uma reunião para tratar especificamente desse tema. Convidamos a Petrobras, o Instituto Brasileiro do Petróleo, diversos especialistas que defendem a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira a partir de argumentos que são técnicos. E é importante a gente frisar que, para além do desenvolvimento econômico que a exploração de petróleo na margem equatorial pode promover na região norte e nordeste, tem uma questão que é crítica para o país, que é da segurança energética. A partir de 2030, as reservas de petróleo em operação no Brasil, em exploração no Brasil, começam a decair sua capacidade produtiva. Ou seja, o indicativo é que, a partir de 2030, o Brasil volte a depender de importação de óleo bruto, de petróleo bruto, o que vai ser um erro estratégico do ponto de vista da soberania nacional no tema energia, se o Brasil tem para se explorar uma reserva tão igual ou maior do que o pré-sal, que é toda essa incidência de petróleo na margem equatorial.
A Guiana já está fazendo, o Suriname começa a operar seus poços de petróleo, e a Guiana, que já tem poços em operação, tem crescido a uma razão de 60% ao ano a sua economia. Está transformando um país à exploração de petróleo. Além disso, é fundamental que a gente promova a transição energética no mundo e a descarbonização da nossa economia. Isso já é tema mais do que superado e consensuado por todas as partes. Você acha que está pacificado esse entendimento? Para além dos negacionistas, esse entendimento está pacificado. Quem tem a ciência como base para posicionamento reconhece que precisamos descarbonizar a nossa economia e, para isso, a gente precisa promover a transição energética, ou seja, fontes de energia renovável de baixa emissão de gases de efeito estufa. Esse é o objetivo. Agora, hoje, ainda, o mundo tem no petróleo 40% da sua matriz energética. A gente não vai promover a transição energética como se fosse um instalar de dedo. Um ligar as luzes, né? Um desligar um interruptor. Não é assim. Além disso, você precisa financiar... O senhor prevê uma transição no tempo. Em quanto tempo? Bom... é urgente que a gente promova isso no menor tempo possível, mas o menor tempo possível depende do financiamento à inovação para que a gente encontre as fontes alternativas. Você tem que pagar a conta desses estudos e da transição. E a indústria no mundo que tem que movimenta mais dinheiro é a indústria do petróleo. Então, ter a indústria do petróleo como a principal fonte de financiamento para a inovação, para a promoção da transição energética, isso é inteligência, isso não é um erro. Ou seja, eu defendo a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, na medida em que a gente atrele os royalties e as compensações dessa exploração ao desenvolvimento sustentável da Amazônia e à promoção da transição energética no Brasil. Essa conta precisa ser paga, e ninguém melhor do que a indústria de óleo e gás. Quando o senhor fala que a gente corre risco de ter de importar petróleo, nós já temos um problema de não ter infraestrutura de benefício desse petróleo. A obsolescência, né? O atraso tecnológico das refinarias brasileiras remonta a mais de 20 anos. O Brasil hoje é incapaz, por causa do atraso tecnológico das refinarias, de processar todo o seu óleo bruto para a obtenção dos combustíveis. É falta de decisão governamental de fazer, né? Houve até o início aí de algumas obras feitas no mandatos passados do governo do presidente Lula, que foram abandonados. Né? É verdade. Isso precisaria ser retomado. Sem dúvida nenhuma. O Brasil precisa recuperar... Faz parte desse processo. O Brasil precisa recuperar a sua capacidade de refino de óleo bruto para produzir os insumos necessários. O Brasil tem importado a um preço altíssimo, por exemplo, insumos plásticos. Isso compromete sobremaneira a competitividade da indústria brasileira no setor plástico para competir internacionalmente. Um país gigante como o nosso, continental, apontado como a segunda maior democracia das Américas, ainda patina vendendo produto da forma mais primitiva, vendendo óleo cru para fora, como quem manda a espiga de milho, não manda o fubá, manda a espiga de milho. É verdade, Osmar, o Brasil tem essa lógica do retorno do curto prazo e, por isso, tem sua economia, principalmente a pauta de exportação, baseada em commodity. Para a gente aumentar a resiliência econômica brasileira e a nossa capacidade de suportar crises e a nossa participação também no comércio internacional, a gente precisa agregar valor à nossa produção. E isso a Fiero defende, a Confederação Nacional da Indústria defende, que é a retomada da indústria brasileira sob novas bases sustentáveis, para, no mínimo, nos aproximarmos do que a indústria já representou em termos de geração de riqueza no Brasil na década de 80, da ordem de 40%. Hoje a indústria representa 23% do PIB, ou seja, a gente tem muito espaço para voltar a crescer,
recuperando a indústria brasileira para que ela tenha mais força, mais musculatura e possa competir ou aumentar a capacidade de competição da indústria brasileira no mercado global. É fundamental essa estratégia. Doutor Marcelo, esse processo de industrialização passa também pela sua agência, né, de desenvolvimento, atrair negócios, atrair indústria para trabalhar nossos produtos. Nós somos aqui um celeiro de comida in natura, né? Até recentemente o peixe já tinha chegado a 80 mil toneladas a anos e não tinha uma indústria de ração. Então, a mesma situação a gente sofre ainda em relação a petróleo, né? E enfrenta essas dificuldades de ordem política, eu acredito, mais do que técnica. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Essas colocações que obstacularizam a liberação da exploração do petróleo. Eu falei da nossa Amazônia, o senhor fez um reparo chamando de... Margem equatorial. Margem equatorial. Mas não está dentro da Amazônia? Nossa, não? Não está dentro da Amazônia, por quê? O primeiro poço que a Petrobras busca licenciar para os estudos fica distante 170 quilômetros da costa brasileira e a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Então, O erro foi cometido quando o Brasil dividiu essa região ou essa bacia em blocos e nominou um dos blocos como Foz do Amazonas. Mas ele não está na Foz do Amazonas, ele está a muitos quilômetros da Foz do Amazonas. É só nomenclatura. É só um nome que quem defende o ativismo ambiental faz uso deste nome para tentar trazer para a Amazônia a exploração de petróleo que acontece quase que fora das águas protegidas brasileiras. Então, eu ia lhe perguntar se essa objeção, essa resistência, ela está embasada em fatos científicos, compromete, atinge nossos corais, mata a flora marítima, acaba com os peixes. A Petrobras... O senhor pode falar sobre isso? A Petrobras, na sua história de exploração submarina, não tem nenhum registro de acidente significativo. O Brasil nunca experimentou vazamento de óleo a partir de plataformas de exploração de petróleo. Nós tivemos um vazamento de óleo por meio de um navio cargueiro pirata que, cruzando a costa brasileira, sofreu um vazamento no início do governo do presidente anterior. Esse é o principal registro de vazamento na costa brasileira. Impacto nas praias, no Nordeste e tal. Então, a Petrobras não tem registro de acidente de vazamento de óleo que seja significativo. Ou seja, Petrobras é detentora da melhor ou de uma das melhores tecnologias de exploração em águas profundas do mundo, tanto é que a gente exporta essa tecnologia para outros países. E quando o mundo inteiro achava que era impossível a exploração de petróleo no pré-sal, a ciência brasileira, a indústria brasileira provou o contrário, que sim é possível e é possível fazer de forma competitiva, a um custo baixo. Tanto é que essa solução tecnológica a Petrobras hoje exporta para outros países. Então o Brasil é absolutamente capaz, por meio da Petrobras e de todos os outros demais atores que atuam no setor de óleo e gás, de garantir uma exploração responsável, com as melhores regras de segurança ao meio ambiente e às pessoas nessa região da margem equatorial brasileira. Então, pela sua visão, não há porquê essa resistência, né? Do ponto de vista técnico, não há. Tá. Do ponto de vista político, sob qual razão, sabe Deus, né? Aí... Comprometimento com que, sabe Deus, né? Bom, aí eu vou me reservar o direito de ficar na agenda técnica e não entrar na sua provocação. Doutor Tomé, a Amazônia, quando se fala Amazônia, também tem muita coisa em torno de
o povo das florestas, os moradores da floresta, as comunidades da floresta. Essas comunidades, elas não aspiram o desenvolvimento? Elas não aspiram a melhor qualidade de vida? O senhor tem alguma informação de que eles querem continuar, desejam continuar sendo moradores primitivos, colhendo frutas, matando uma paquinha com a flecha, alguma coisa assim? Não aspiram ter uma vida também civilizada, com acesso aos serviços, aos produtos? Osmar, eu vou responder a sua pergunta com uma experiência que eu tive. Eu, há muitos anos atrás, fui fazer uma escola numa aldeia, uma comunidade indígena. Eu imaginei que essa escola resgataria uma série de referências daquele povo, enfim. Na minha condição de arquiteto, eu fui com um sonho, imaginando que ia fazer um projeto extraordinário do ponto de vista antropológico e do ponto de vista estético. Quando eu sentei para conversar com a liderança indígena que respondia pela escola, a primeira coisa que ela me disse, que essa pessoa me disse foi: eu quero uma escola de branco. O que isso significa? E eu faço esse comentário aqui sem qualquer preconceito ou, enfim, desprovido de qualquer carga negativa. O que ele me disse? Eu quero uma escola com as paredes de alvenaria, com ar-condicionado, blindex e porcelanato. Eu quero uma escola como tem na cidade. Num primeiro momento eu fiquei impactado com aquilo, imaginando que havia ali uma ruptura e uma desconstrução da cultura daquele povo. No caminho de volta, eu pude perceber que a arrogância e a ignorância eram minhas. Por quê? Porque ele quer a mesma coisa que a gente quer. E assim é com o ribeirinho, com o caboclo, com o povo originário. Na medida em que ele conhece uma alternativa melhor do que a que ele tem, qualquer ser humano quer prosperar e quer o melhor para si, para os seus filhos e para a sua família. Então é natural que ele queira uma escola que tenha mais conforto térmico, que tenha melhor conforto acústico e todos os equipamentos que a vida moderna lhe oferece. Ele não quer mais viver com o pé descalço e ter que caçar para comer. Na medida em que ele pode almejar isso e prosperar a partir de qualquer atividade econômica. Isso é outra agenda que nos orienta no Instituto Amazônia Mais 21. Não é achar que a gente sabe o que o outro quer, é escutar qual é a necessidade dele e, a partir da nossa experiência empresarial e metodológica de planejar, poder apoiar o desenvolvimento dessas comunidades. O senhor certamente viu, leu ou escutou o comentário do ex-ministro Aldo Rebelo sobre a Amazônia, quando ele diz que a Amazônia tem 3 níveis, né, de governo: o governo oficial, que não se faz presente, o governo das ONGs, que se faz presente com objetivos que não são os nossos, e o governo do narcotráfico, né? Que toma conta da Amazônia, está tomando conta da Amazônia, né? Os piratas dos rios, essa coisa toda. Certamente que, através do Instituto, isso deve ter sido, ou vem sendo alvo de reflexão. O que a gente acredita, Osmar, é que, primeiro, que a nossa agenda no Instituto é uma agenda positiva. A agenda de comando e controle, a agenda de segurança pública, isso cabe ao governo, não cabe a gente que tem foco no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento sustentável e na inclusão da população amazônica nos empreendimentos que buscamos atrair para a região. E, além disso, na medida em que a gente constrói uma alternativa lícita,
o espaço para o ilícito começa a diminuir. Por isso que a agenda do desenvolvimento econômico, pessoalmente eu acredito, que é a agenda libertadora para a Amazônia. Porque não vai ser com isolamento que a gente vai garantir soberania e integridade do território. Aliás, esse modelo da preservação pelo isolamento tem se mostrado absolutamente ineficiente. Melhor mecanismo de preservação de um território ou de conservação desse território é a destinação econômica, ainda que seja o manejo, ou necessariamente sendo o manejo, que é uma técnica mais do que consensuada, extraordinária para a conservação da floresta e para a obtenção de renda e geração de riqueza e emprego. Além disso, todas as possibilidades que a bioeconomia nos oportuniza, que precisam ser pesquisadas para a gente entender quais são os negócios, quais são as empresas e quais são os produtos para vender para quem. Isso é que nos orienta. E se a gente alcança os nossos objetivos, gerando negócios sustentáveis e espraiando isso para toda a Amazônia, a partir da identidade econômica de cada micro-região da Amazônia, o espaço para o ilícito vai começando a diminuir. Porque se a terra está ocupada, destinada, regular, e ali tem uma atividade econômica sendo desenvolvida, dificilmente o ilícito vai substituir a atividade ilícita. Porque quem está na terra ganhando seu dinheiro de forma lícita é o primeiro a defender. É o primeiro a defender. Corretíssimo. A pessoa, o povo da floresta, vamos dizer que nós aqui somos considerados, em Porto Velho, povos da floresta amazônica. Com muito orgulho, né? Não é? Com muito orgulho. Né? Da mesma forma que alguém que está ali na aldeia, né? Ou numa comunidade pequena, no interior do distrito de Extrema, ou de Jacinópolis, é o ser humano que está nesse ambiente que tem que estar sempre visível para se discutir políticas de desenvolvimento, de preservação. Preservar para quê? Para quem? A despeito da pessoa que está lá? Ou em favor da pessoa que está lá? Eu acho que qualquer política que não leve em consideração a necessidade da pessoa que está lá, ela é equivocada. Estou plenamente de acordo, Osmar. A gente não pode colocar o ser humano em segundo plano. Ao mesmo tempo em que a gente não pode querer promover o desenvolvimento econômico sem reconhecer ou sem admitir que isso precisa ser feito em bases sustentáveis. Então não é mais uma coisa ou outra. A gente tem a capacidade e a inteligência e diversas experiências exitosas demonstrando que é possível consorciar, equilibrar e harmonizar o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a preservação do meio ambiente. Isso é absolutamente possível e é isso que deve orientar toda e qualquer política pública ou ação privada a partir de agora, porque isso tem que ser feito, na medida em que os eventos climáticos extremos estão aí. O ano de 2023 é o ano mais quente da história da humanidade. Desde que se registra a temperatura, né, a série histórica, o ano de 2023 é o ano mais quente do planeta. A gente não vai admitir que alguma coisa está diferente? Seja pela ação humana, seja por um ciclo natural, mas alguma coisa precisa ser feita. Então aí as enchentes, agora os ciclones no Rio Grande do Sul, ceifando vidas. É natural que isso aconteça nessa época do ano? De que maneira que a gente prepara as cidades para serem resilientes às mudanças climáticas? De que maneira que a gente prepara a economia para que ela seja sustentável e seja inclusiva? A gente tem que parar para discutir isso de forma madura, sem ativismo. Nem ativismo ambiental e muito menos ativismo empresarial. Estou de acordo com o senhor. O Rio Grande do Sul, aliás, é o retrato dos dois extremos. Há poucos anos viveu o extremo da seca, né? Que derreteu as safras daquele estado. Exatamente, terra rachada como o Nordeste. O gaúcho
aprendeu, ou pelo menos descobriu o que é a seca, descobriu o que é a seca do Nordeste. Mas agora descobre o que é, o excesso de água, né? Os resultados. Bom, mas veja, o senhor fez referência à questão industrial do papel das indústrias nos anos 80, o quanto elas representavam do nosso PIB e o quanto que representam hoje. Houve, claro, os números dizem, um processo de abandono, de degradação, de falta de estímulo, alguma coisa aconteceu de lá para cá. O agronegócio é que vem substituindo. Mas poderia ser junto, não é? Ao invés de sair o produto in natura daqui, sair manufaturado. É a indústria crescendo junto com o agronegócio. E a gente tem um exemplo extraordinário em Rondônia, que é da pecuária e do frigorífico. O quanto a produção primária no estado de Rondônia cresceu, melhorou em qualidade, tanto é que Rondônia é uma das poucas regiões do Brasil livre de aftosa sem vacinação. Sim. Então, uma política pública adequada de controle sanitário, uma correta aplicação de recursos buscando melhorar, tanto do ponto de vista genético como de incremento de produtividade ao setor primário, né, melhorando a conversão de quilos por hectare, seja por semi-confinamento ou confinamento, e isso passa pela área de nutrição animal que você já citou. Isso permitiu o quê? A implantação de frigoríficos em Rondônia que processam a carne e, ao invés de vender o boi, a gente está vendendo produto com alto valor agregado, exportando isso para diversos países, e isso permitiu que, com muita responsabilidade e qualidade, Rondônia pudesse, desde o ano passado, homologar algumas plantas de frigorífico para vender para o mercado chinês diretamente, que é um dos que melhor paga no mundo todo. Isso demonstra o quão maduro está essa cadeia produtiva da carne em Rondônia, desde o setor primário até a indústria. E a gente pode fazer isso em diversos outros setores. Com certeza. E me chama a atenção um fato, pode ser ignorância minha, o senhor pode me esclarecer aos nossos companheiros que estão nos acompanhando nesse podcast. Esse avanço que o senhor acabou de citar, ele veio espontaneamente pela iniciativa privada ou é fruto de algum programa governamental? O trabalho que a Emater e que o Idaron fazem em Rondônia não é um acidente. É planejado, é feito com competência. Embrapa igualmente. Se a gente hoje é capaz de produzir soja, milho e café em Rondônia, é graças à Embrapa. E isso permite com que surja uma nova cadeia produtiva com enorme potencial econômico, que é do café, assim como é possível a produção de ração animal equilibrada, balanceada, melhorando a nutrição animal, permitindo a melhoria do gado, né, da produção primária no estado. Isso é trabalho da Embrapa, trabalho de controle sanitário e defesa sanitária promovido tanto pelo Idaron quanto pela Emater, de extensão rural. Então, assim, eu vejo que, na medida em que a gente tem uma política pública adequada, consorciada com o apetite do setor privado de investir e converter isso em bons negócios, a gente tem o resultado do outro lado. Mas para fechar esse quadro, eu não tenho conhecimento de que tenha no Estado ou na Prefeitura uma política de atração industrial voltada para atender essas demandas. As indústrias que têm aí surgiram da iniciativa do investidor. Osmar, é difícil a gente estabelecer tanto indicadores ou marcos, a partir deste momento, porque foi feito isso, conseguiu atrair aquilo. Primeiro que a iniciativa privada responde à oferta e demanda, né? Então, o Rio Madeira tinha potencial para geração de energia. Isso vem sendo estudado há muitos anos. Em algum momento, decidiu-se construir as usinas do Madeira. E está aí. Rondônia hoje é um player importante no fornecimento de energia elétrica para o país. Rondônia responde aí com 10% a 11% da matriz elétrica hídrica brasileira. Isso é relevante.
Porto Velho é a cidade que gera mais energia limpa no Brasil. E a gente fala pouco sobre isso. Porque a metade lá em Foz do Iguaçu, de Itaipu, a metade de Itaipu é menos do que a soma das duas usinas do Rio Madeira. Por isso, Porto Velho é a cidade que gera mais energia limpa no Brasil. Ao mesmo tempo em que você tem diversas possibilidades de expansão de novos negócios. Fizemos um conjunto de estudos pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho. Isso resultou num conjunto de cadernos, são 8 cadernos setoriais, demonstrando as possibilidades de agendas de futuro para diversos setores econômicos, todos ligados a uma economia de baixo carbono. Então, a gente já está com esse estudo, isso está publicado, está à disposição de qualquer um que queira fazer uso desses estudos. Para quê? Para atrair investimentos, para desenvolver esses setores. Bioeconomia, turismo sustentável, agricultura, agropecuária de baixa emissão. São 8 setores profundamente estudados que evidenciam as possibilidades econômicas da cidade de Porto Velho nesses setores econômicos. Na medida em que a agenda pública, ou o setor público, resgata a capacidade de planejar, de estudar possibilidades e oferece isso para a iniciativa privada, as coisas começam a acontecer naturalmente. E a gente não vai conseguir definir que, por causa desse estudo, a indústria X ou Y veio para Porto Velho. Mas, sem dúvida nenhuma, não fazer, não planejar, não estudar, compromete significativamente a capacidade do Estado ou da cidade de Porto Velho em atrair novos investimentos. E isso fizemos com competência, com uma proposta clara. O prefeito Hildon Chaves decidiu recuperar, resgatar o componente do planejamento e dos estudos para orientar o desenvolvimento da cidade. Esse é o papel da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho. Tem 7 anos, acho que a agência, né? Desde o primeiro dia da gestão do prefeito Hildon, né? Teve o tempo de criação, da burocracia, mas a decisão foi tomada, aliás, antes dele tomar posse. Esse produto que vocês têm pronto, né, de estudo, de orientação, tem um outro fator assim que você possa destacar que foi realizado pela agência e que resultou nisso ou naquilo durante esse período? A decisão, como posicionamento estratégico para Porto Velho, de ser uma cidade inovadora na agenda da sustentabilidade. Propusemos o Fórum Amazônia Mais 21, que gerou o Instituto Amazônia Mais 21, e que hoje mobiliza toda a Amazônia Legal. A gente está conversando com muita gente, gente de dentro, gente de fora do Brasil, e possivelmente a gente possa expandir a nossa atuação para os 9 países amazônicos, a partir de algumas ações que a gente tem em curso dentro do Instituto Amazônia Mais 21. E é para que o porto-velhense tenha orgulho disso, porque isso nasceu aqui. A semente que germinou surgiu em Porto Velho. O Instituto, ele nesse caso, funciona como um braço avançado da agência, ou ele é totalmente independente? Só coincide as proposições? Na verdade, o movimento inicial foi da Prefeitura de Porto Velho. E depois, generosamente, o prefeito Hildon Chaves doou essa iniciativa para a iniciativa privada, né? Esse movimento para a iniciativa privada. Isso foi capturado pelas federações de indústria da Amazônia Legal, pela Confederação Nacional da Indústria. Então, hoje é um movimento absolutamente privado, mas que a semente foi plantada pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Agência de Desenvolvimento. Então, ele tem seu próprio constituição, diretoria, tudo? Total. E eu tenho a oportunidade de liderar o Instituto Amazônia Mais 21. Muito bem. Eu pergunto para o senhor, nós temos dentro desse viés de indústria, de indução, né, ao desenvolvimento industrial, até hoje, por exemplo, a castanha nossa, ela é industrializada do outro lado do rio, né? É verdade. A Bolívia é quem mais produz castanha do Brasil no mundo. Ou beneficia. Não é verdade? Mas nós também temos as florestas plantadas, né, onde a madeira ainda vai embora in natura. Né? Temos também a castanha,
aliás, a castanha eu falei, o açaí. O açaí tornou-se uma mercadoria já praticamente global, né? Mas é aqui a terra do açaí. O que se pode fazer para motivar o investimento na industrialização desses produtos? Osmar, a gente tem alguns desafios tecnológicos, por isso que a inovação ela precisa ser o motor desse processo. A ciência é que vai dar a resposta, como é que a gente avança, agrega mais valor, amplia a produção do açaí e cria novas possibilidades a partir dessa matéria-prima para a exportação. Porque você tem alguns desafios. Depois que você colhe o açaí, você tem, me parece, 48 horas para poder processar ele, porque ele começa a deteriorar, a acidificar, enfim. Então, descentralizar o processo produtivo e atrair pelo menos parte desse processo produtivo para a Amazônia é outro objetivo que temos no Instituto Amazônia Mais 21. A gente não pode aceitar ou admitir como correto que a Amazônia, ainda que evolua nessas culturas ou na agenda da bioeconomia, seja apenas provedora de matéria-prima. Porque senão a gente vai estar deixando mais uma vez a Amazônia como vendedora de commodities. Então, a gente precisa atrair esse processo produtivo para a Amazônia e estudar novas possibilidades de como é que eu trato o açaí, por exemplo, como matriz para novos produtos, ainda que em alimentos, mas como é que eu já processo isso e exporto um produto de maior valor agregado. Quem vai nos responder isso é a inovação, é a ciência, é a pesquisa. Então, a gente precisa ter um volume maior de financiamento à pesquisa na Amazônia, apoiando o desenvolvimento de capital humano na Amazônia, retendo esse capital humano na Amazônia, para que a gente tenha aqui um grande conjunto de institutos de ciência e tecnologia gerando inteligência para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Também não podemos mais ficar refém de soluções que são construídas fora e que o cara que muitas vezes nem conhece a região quer aplicar como se fosse verdade absoluta. Não é fácil a realidade da Amazônia, ao mesmo tempo em que a gente tem muitas boas alternativas, mas precisa conhecer o território. E é esse movimento que a gente está fazendo. Os empresários da Amazônia agora propondo uma agenda de desenvolvimento econômico, e não mais esperando que alguém faça ou que alguém que nos imponha uma agenda de fora para dentro. Porque senão a gente fica só realmente mandando o produto in natura e avançamos já bastante na área da pecuária, do agronegócio, da piscicultura, mas temos todo esses outros produtos aguardando um momento de eclodir, né? E isso fortaleceria os parques industriais nos municípios. Eu não sei que tipo de trabalho que se faz hoje, se o senhor puder nos esclarecer, pela Fiero, por exemplo, para atrair indústria para os parques industriais dos municípios, a partir do distrito de Porto Velho, do distrito industrial de Porto Velho. O Distrito Industrial de Porto Velho precisa receber investimentos, né? Ao longo desses últimos anos foi possível superar alguns dos desafios que ainda existiam, né? A questão da regularização fundiária do Distrito Industrial, quem é o responsável por aquilo, o ordenamento territorial, enfim, isso tudo foi superado num consórcio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Velho. Recentemente, aprovamos um valor significativo no CONDER, utilizando recursos do FIDER. Para quem não sabe o que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, que faz a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, que é composto pelas indústrias que são incentivadas, elas recolhem um percentual para esse fundo chamado FIDER. Salvo engano, se a memória não me falha, foi aprovado algo em torno de 25 milhões de reais
para que o Estado faça os investimentos necessários para que o distrito industrial definitivamente esteja pronto, né? Do ponto de vista de infraestrutura, asfalto, drenagem, iluminação, ele precisa estar apto a receber as empresas, porque quem está lá até hoje tem dificuldade até com o CEP, né? Muitas das empresas, agora não vou afirmar que ainda é assim, mas as empresas tinham que ter uma caixa postal para poder receber correspondência, já que não tinha o CEP. Então a empresa não recebia uma carta na sua própria sede. Isso é uma tragédia, né? E como é que a gente pode querer atrair alguém se a gente não dá as condições para que ele se implante? Bom, diria que há um movimento estruturado para resolver e acabar com essas questões de atraso do distrito industrial. Mas, ao mesmo tempo, não é só a disponibilização do terreno e a infraestrutura que vão atrair o investimento. Eu tenho que ter a oportunidade, eu tenho que ter a matéria-prima, eu tenho que ter o mercado consumidor, eu tenho que ter a mão de obra, tem que ter energia, tem que ter financiamento, eu tenho que ter por onde escoar a produção. E isso é um gargalo em Rondônia. Infraestrutura logística ainda é um gargalo e que cada vez mais fica crítica. Por quê? Porque a gente está sem investimentos nessa área há muitos anos. A BR-364 está colapsada, não é que ela vai colapsar. Quantas vidas são perdidas todos os anos na BR-364? O custo do frete logístico, porque a estrada está esburacada, porque o tempo de deslocamento está muito grande, isso compromete a competitividade do produto rondoniense e o escoamento da produção. Então, duplicar a BR-364 não é mais uma opção, é urgente para garantir o ir e vir das pessoas e o escoamento à produção e principalmente a segurança ao trânsito ou, enfim, ao fluxo de pessoas. Garantir que a navegabilidade na hidrovia do Madeira, isso é outra ação fundamental. Recuperar os voos para Porto Velho e para o estado de Rondônia, voos regionais, quer dizer, uma ação coordenada e estruturante na questão logística é fundamental para a gente continuar atraindo investimentos, porque daqui a pouco vai colapsar. Se eu não consigo deslocar o executivo, as pessoas porque não tem voo, eu não consigo escoar minha produção porque a rodovia não permite, eu vou embarcar isso no porto, eu não posso navegar à noite porque o rio não tem calado, porque não tem a dragagem. Como é que a gente quer avançar no desenvolvimento econômico de Rondônia? Então tem que ter um olhar dedicado às questões estruturantes do nosso Estado para garantir o desenvolvimento econômico. Eu fiz referência aos distritos industriais porque, desde o começo do Estado, de antes do Estado, os principais municípios ariquemes de Paraná, Vilhena, Cacoal, já tinham o seu espaço industrial. Passado 40 anos, pouca coisa se alterou. Eles eram basicamente espaços industriais madeireiros. O ciclo passou e nada substituiu. Exceção de um negocinho pequeno aqui, outro ali. E eu desconheço se tem uma coisa assim mais sistemática, trabalhada, tanto pelas prefeituras, pelo governo do Estado, pela Fiero, no sentido de revitalizar ou de dar vitalidade, efetividade a esses distritos industriais. O que o senhor pode nos esclarecer sobre isso? Bom, alguns desses estão funcionando, talvez não a pleno vapor, ou muito aquém das possibilidades, mas a verdade é que a gente passou por alguns ciclos econômicos, o Estado de Rondônia passou por alguns ciclos econômicos. Então, o setor madeireiro ainda é um setor importante para o Estado de Rondônia e que a gente busca promover uma transição para algo que seja absolutamente sustentável. A promoção da floresta plantada, né, a expansão das concessões para manejo florestal, podem e devem reposicionar e recuperar a importância relativa do setor madeireiro no Estado. Ao mesmo tempo em que outras indústrias ou outros setores evoluíram significativamente. E a gente precisa continuar avançando. A Fiero, em 2018, publicou um estudo chamado Plano de Desenvolvimento Industrial.
em que a gente estudou o que era necessário fazer em 6 eixos, 6 pilares, para garantir o desenvolvimento econômico do Estado. Esse estudo continua absolutamente atual, exceto no tema, no pilar energia, porque após a concessão da distribuição de energia no Estado de Rondônia, a empresa privada, no caso a Energisa, fez significativos investimentos, seguindo o plano de desenvolvimento industrial elaborado pela Fiero, para orientar seus investimentos, e com isso hoje ampliou significativamente a oferta de energia e a qualidade da energia entregue, seja para a indústria, seja para as residências. Então, na medida em que a gente estrutura estudos, identifica os gargalos e as oportunidades, e isso é admitido e adotado pelo poder público ou pelo setor privado, dificilmente a gente vai errar no resultado. Temos feito isso pela Fiero ao longo da sua história, que aliás completou 37 anos no último dia 19 de setembro. E a gente resgatou isso pela Prefeitura de Porto Velho com os estudos promovidos pela Agência de Desenvolvimento. Agora, esses estudos não podem ficar na prateleira. Eles precisam ser utilizados pelo poder público e pelos empresários. Por isso que eles são abertos, eles estão disponíveis para quem quiser usar, seja por meio do site da Fiero, seja pelo portal da Prefeitura de Porto Velho. Mas não tem um programa assim efetivo de ir lá no município com o prefeito, estimular, mostrar, conversar, acender a chama? Isso é política pública. Isso deve ser feito pelo governo do Estado. A Fiero pode induzir. Pode induzir e induz, né? E a gente mapeia permanentemente as tendências de crescimento dos setores industriais para poder ofertar cursos pelo Senai para formar pessoas para atender essa demanda futura das indústrias de Rondônia. A Confederação Nacional da Indústria, pelo Senai Nacional, promove anualmente um estudo chamado Mapa do Trabalho, que identifica em cada município brasileiro qual setor industrial vai crescer e qual ocupação profissional o Senai precisa preparar mão de obra. Essa é uma contribuição significativa da indústria brasileira e da representação industrial brasileira para preparar mão de obra para o crescimento industrial no país. Com certeza. Eu fico observando, nós temos 52 municípios, 52 cidades, sedes, mas nós temos o dobro de cidades distritais. Porto Velho tem 13, com 30 mil habitantes, 20 mil, 18 mil. A gente chama de distrito, ou vou para o interior, coisa desse tipo, mas o cara lá de União Bandeirante, de Extrema, ele não se acha no interior, ele se acha numa cidade, é uma urbis. E ele precisa de tudo, inclusive de indústria, de qualquer coisa, de tamanco, sapato, de laço, de fita, qualquer coisa perto dele. Aproveitar os ossos para fazer botões e por aí afora. Então, o que me chama a atenção é ver as dificuldades que nós enfrentamos para ver surgir um parque industrial em Rondônia, nas cidades sedes. Aí, quando eu desço o olhar e vejo 100 cidades pequenas ali, aspirando também por isso, o que precisa fazer? Tanta coisa, Osmar. A gente precisa ampliar a nossa infraestrutura logística, a gente precisa preparar a mão de obra, precisamos continuar estudando o Estado, identificando as oportunidades, porque não basta ter o insumo, eu tenho que ter o processo produtivo, eu tenho que ter como armazenar, transportar e entregar esse produto para alguém. Então, cada oportunidade dessa exige um plano de negócio, não é simples. Desenvolvimento econômico é uma das agendas mais difíceis porque ela é complexa, né? Eu falo de pessoas, de financiamento, de tecnologia, de mercado, de tributação. Então, tem um grau de complexidade e é por isso que é difícil destravar. E a Facility de Investimentos que a gente está propondo pelo Instituto Amazônia Mais 21 vai ser um grande parceiro para destravar isso. Porque não basta ter o dinheiro. Do outro lado, eu tenho que ter um projeto.
e um bom projeto. Um projeto que no setor financeiro chama de accountability. Ele tem que ser bancarizável, atender às regras do setor financeiro, para que o camarada que faz o cheque tenha segurança de colocar o dinheiro aqui. Isso é a Facility Investimentos, essa ponte entre o dinheiro e a oportunidade no território. É pegar na mão de quem tem uma oportunidade, ajudar a preparar um bom projeto para acessar o recurso, destravar esse capital e gerar um negócio na ponta. Eu sei que o desafio não é pequeno, principalmente se você levar em consideração que quando nós discutimos as potencialidades de Rondônia, a gente está falando sempre de 52 municípios. Mas nós temos uma outra Rondônia ineste, que é aquela Rondônia sem regularização fundiária. Se temos 80 mil, 90 mil propriedades regularizadas, temos 100 mil para regularizar. São pessoas que não têm acesso ao suporte financeiro, oficial, bancário, não tem garantia para dar, que a partir do momento que avance a regularização, ele passa a ter essa condição. E aquela cidadezinha que está com 15 mil municípios, vai para 20, vai para 30. E o que nós estamos fazendo para poder acompanhar esse processo? Eu diria que a Amazônia tem duas agendas que são críticas e prioritárias. Uma é zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Isso é urgente. E segundo, regularização fundiária. Então, eu estou plenamente de acordo com você. Precisamos avançar muito e em pouco tempo. Por quê? Porque a fragilidade documental e a ausência de regularidade fundiária é o campo fértil para o cometimento dos ilícitos. Se o camarada não responde pelo ilícito que comete, ele vai continuar grilando, ele vai continuar desmatando, ele vai continuar agredindo a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a floresta. Então, avançar na regularização fundiária, não só, na minha opinião, é uma ação importante na agenda da conservação da floresta, mas segundo, dar dignidade a quem já está no território e que passa a se inserir nesse mercado formal, tanto de crédito quanto de acesso a mercado dos consumidores. Então, eu coloco essas duas ações como críticas e urgentes. Zerar o desmatamento ilegal na Amazônia e regularização fundiária. São agendas prioritárias para toda a região amazônica, principalmente para Rondônia. Porque nós estamos falando de... Rondônia já é destaque nacional ou até internacional em algumas áreas. Do tamanho, na formalidade que ela tem. A Rondônia informal é outra Rondônia que vai eclodir a partir das ações que se tomem agora. Perfeito. Perfeito. Não é verdade? Totalmente de acordo, Osmar. Porque se não houver, nesse momento, uma política que insira essa área no plano produtivo... Continua marginal. Continua marginal. É isso aí. Então, Aí vamos gastar mais com polícia, com fuzil, com bala, do que com uma microindústria. É isso aí. No Brasil, a gente tem que parar de tratar a febre e atacar a infecção, né? O que causa a febre. Não adianta dar cibalena para controlar a febre. Qual que é a causa da infecção? Então, é a falta de regularização fundiária, é a falta de assistência técnica para a originação de bons projetos, para garantir o financiamento. Políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e não só ao comando e controle. Comando e controle é a agenda de resgate do território para quem quer operar de forma lícita, em substituição ao crime. Bom, para fechar, que o nosso tempo já foi, nem parece. Passou rápido. Mas uma hora passa assim rápida. Veja só, falamos muito aqui em atração
né, de negócios, de investimentos, de criação de oportunidades industriais, de negócios, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando da necessidade de logística, né? Eu acho que Rondônia já está sofrendo por necessidade até de armazéns para guardar os seus grãos, é o que eu ouço, não sei se o senhor concorda, né? Além de ter toda essa demanda reprimida. Ao invés da gente encarar isso como problema, vamos encarar como oportunidade. Sim, é oportunidade. Então, isso que nos orienta. Todas as lacunas e ausências impostas ao longo de séculos de atraso na Amazônia, a gente busca enxergar como oportunidade. Então, se eu preciso construir novos silos, novos armazéns, isso é negócio. Se eu tenho que investir em infraestrutura, duplicar a BR-364, a ponte binacional, a dragagem da hidrovia do Madeira, a internacionalização do aeroporto de Porto Velho, a recuperação dos voos, isso é negócio. Eu preciso formar gente, eu preciso incluir as pessoas que estão na Amazônia nesse ciclo de prosperidade que a gente busca contribuir para desenvolver na região, sob novas bases. E na medida em que a gente consegue sensibilizar poder público, setor privado, setor financeiro, a todos numa mesma agenda, a gente pode juntos transformar a nossa região num lugar extraordinário, inclusivo, próspero e feliz. O que a gente não pode mais é ficar como espectadores do problema, reclamando de que falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Não, a gente tem a capacidade de juntos superar todo esse atraso e, de fato, garantir uma Amazônia conservada, justa e desenvolvida. Nós estamos chegando no final de mais uma edição do podcast Sem Papas na Língua. Aqui comigo o Dr. Marcelo Tomé, que responde por 3 organismos importantes para o desenvolvimento de Rondônia. É presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e é presidente também do Instituto... Facilita o nome, presidente também. Presidente também do Instituto... Amazônia mais 21. Amazônia mais 21. Eu digo que você está com uma carga de Hércules nas costas, viu? Osmar, outro dia meu filho mais velho perguntou o que eu fazia. Com o que você trabalha mesmo, pai? Eu falei, hoje em dia eu trabalho com conversa. E eu só consigo fazer o que eu faço porque tem muita gente competente e comprometida junto comigo. Então, mais do que eu ter uma carga de trabalho muito grande, eu diria que há muita gente junta, comprometida, motivada por um propósito e que permite com que as ações dessas entidades coordenadas e orientadas para um propósito tenham talvez o potencial de ajudar, colaborar na transformação da nossa região. Doutor Marcelo, nós nem falamos de nada sobre política, né? Porque de tudo que se falou aqui precisa também, né? Lógico, precisa também não. Não tem como fazer sem o viés político, né? Sem o apoio político, sem o comprometimento da classe política, sem a vontade e a decisão da classe política, não é verdade? É verdade, a política é o instrumento de transformação da sociedade. E o senhor tem encontrado apoio na classe política de Rondônia para todos esses objetivos? Bom, é inegável o apoio que temos, né, na cidade de Porto Velho, haja vista o convite que o próprio prefeito Wildon me fez para compor sua gestão. Eu diria que no governo do Estado avança significativamente também a compreensão dessas possibilidades e a união desses propósitos com a agenda pública para que isso vire ação. E eu diria que atualmente no governo federal há uma sinalização e um compromisso muito forte de 2 agendas fundamentais para a gente, ou pelo menos no que eu faço, que são o estabelecimento de uma nova indústria e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nessas 2 agendas, tanto a Confederação Nacional da Indústria quanto a Federação das Indústrias de Rondônia, por meio do Instituto Amazônia mais 21, estão absolutamente bem posicionados,
tem tido diálogos extremamente propositivos e robustos na construção de ações que sinalizam ter efeitos positivos práticos no curto prazo. Uma ressonância positiva. A gente está trabalhando para isso. Muito obrigado. Foi uma honra e um prazer lhe receber no nosso podcast Sem Papas na Língua, Dr. Marcelo. Da mesma forma, Osmar, parabéns pelo podcast. É um prazer conversar com toda a sua audiência e com você, e fico à disposição para novos papos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima edição, se Deus quiser.